Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Vamos resolver alguns exercícios de tudo que foi explicado nas aulas anteriores. Na verdade, a gente escolheu 2 bons exercícios para tentar englobar a maioria desses conceitos, tá certo? Então, preste atenção. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Na situação esquematizada fora de escala na figura, um tubo em U, longo e aberto nas extremidades, contém mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Em um dos ramos desse tubo, coloca-se água de densidade 1 grama por centímetro cúbico até ocupar uma altura de 32 centímetros. A figura é extremamente clara, só está fora de escala. No outro ramo, coloca-se óleo de densidade 0,8 gramas por centímetros cúbicos, que ocupa uma altura de 6 centímetros. Determine o valor de X. Então aqui a gente tem uma aplicação do teorema de Steve, tá? Que, repetindo, diz que pontos que estiverem no mesmo nível dentro de um mesmo fluido estarão submetidos a uma mesma pressão. Então vamos atrás desses pontos, tá certo? De preferência, você vai tender sempre a escolher pontos. Deixa eu pegar aqui. Que estejam como esses daqui, ó. Que estejam nivelados assim, ó. Tá certo? Esses 2 pontos que eu vou marcar agora são pontos que estão dentro, estão no mercúrio, diria assim. Aqui e aqui. Tá certo? Estão no mercúrio, esses 2 pontos. Bom, estando no mercúrio, dentro de um mesmo fluido, no mesmo nível, estão submetidos a uma mesma pressão. Então, bora lá. Quem está pressionando esse ponto 1? Quem está pressionando esse ponto 1 é a pressão atmosférica mais a água. Quem está pressionando o ponto 2 é a pressão atmosférica mais o óleo mais uma coluna de mercúrio aqui. Deixa eu mudar a cor para você enxergar melhor. Pronto. Tá? Então, bora lá. Pressão 1. Deixa eu colocar uma outra tela, fica melhor. Pressão 1 igual a pressão 2. Tá certo? Apagando aqui. Pressão 1, pressão atmosférica, ok? Mais a pressão da água. Pressão 2, pressão atmosférica, mais a pressão do óleo, mais a pressão do mercúrio. Vou colocar assim, PM. Pressão do ar a gente pode eliminar em ambos os lados, beleza? Desculpem. Então, pressão da água, densidade da água, gravidade, coluna da água. Igual densidade do óleo, gravidade, altura do óleo. Densidade do mercúrio, gravidade, altura do mercúrio. Puxa vida. Escrevendo rápido, só dá nisso. Pronto. Beleza. Tá. Gravidade também a gente vai cancelar em ambos os lados. Densidade da água, 1. Altura da coluna de água até o ponto 1, 32. Densidade do óleo, 0,8. Você olha nas anotações depois. Altura da coluna de óleo, 6 centímetros. Densidade do mercúrio, 13,6. Altura da coluna do mercúrio, a gente não tem ainda o X. A gente vai dizer que essa coluna de mercúrio tem uma altura H. Depois que eu encontrar esse H, aí eu encontro o X. Eu mostro a figurinha depois para você, que você vai ver que fica mais simples. Então eu aqui ficarei com 32. Eita, aqui esse lápis hoje tá contra mim. 32 igual 4,8 mais 13,6 definitivamente esse lápis hoje não H.
certo? Ok? Bom, então eu ficarei com 3,6, 22. H vai dar 2 centímetros. Esse H, que é a altura da coluna de mercúrio, dá exatamente 2 centímetros, tá certo? Beleza? Retornando à nossa figura, se eu tenho que isso aqui são 2 centímetros, e até esse nível eu tenho 32 centímetros, 2 mais 6 dá 8 para 32, o meu x vale 24 centímetros. Tá fechado? Beleza? Então, maravilha. Vamos para a próxima questão. Questão que envolve o princípio de Pascal. Bom, um êmbolo vedando uma das extremidades de um cano preenchido por um fluido incompressível é presa a uma mola de constante elástica 4 vezes 10 a terceira newtons por metro. Tá bom? Na outra extremidade é colocado um segundo êmbolo de área transversal 5 vezes maior que a do primeiro. Os dois êmbolos encontram-se em equilíbrio quando uma força F é aplicada ao êmbolo de área maior. Então entenda, esse fluido já encontra-se em equilíbrio quando você aplica uma força F. A posição de equilíbrio do êmbolo maior varia de 0,1 centímetro, quando a força aplicada sobre o mesmo varia de F para 3F. Determine o valor em newtons de F. Despreze as variações da pressão com a altura. Então aqui a gente tem o princípio de Pascal. Aqui a gente tem uma transmissão de variação de pressão para todos os pontos desse fluido. Essa variação vai fazer com que essa mola seja comprimida, para que esse êmbolo, para que essa mola fique aqui assim, ó. Tá certo? Então tudo isso, deixa eu preencher com um fluido aqui, ó. Existe um fluido nessa região, tá certo? Então o que é que você precisa entender? Que uma variação de 0,1 centímetros, ou centímetro, né, sendo mais correto gramaticalmente, nesse êmbolo de área 5 vezes maior, para que o mesmo volume de fluido seja deslocado, significa uma variação do outro lado, no outro lado desse cilindro aí. Vou pegar aqui. Uma variação aqui 5 vezes maior, porque para o mesmo volume, como a área é 5 vezes maior, a minha deformação tem que ser 5 vezes, como a área é 5 vezes menor, aí a minha deformação tem que ser 5 vezes maior. Então, essa deformação de 0,1 aqui, esse deslocamento do êmbolo 1 de 0,1 centímetro, equivale a 0,5. Essa é exatamente a deformação que a mola vai ter. O X dessa mola, lembra? Força elástica? Exatamente, tá certo? Bom, vamos lá, vamos aplicar. Presta atenção. Eu tenho que a variação de pressão no êmbolo maior tem que ser igual à variação de pressão no êmbolo menor. Êmbolo maior, F1, A1, F2, A2. Aí vem o X da questão. Bora lá, presta atenção, se liga. F1, que é a força no êmbolo maior, não é 3F, porque antes já existia uma força F. Então esse F1 vai ser 2F. A área 1 é 5 vezes a área 2. A força 2 é a força elástica, Kx. Kx dividido pela área 2. Tranquilo? Cuidado, porque muitos poderiam colocar aí o 2, o 3F. Cortei o A2 com o A2. Eu fico com 2 vezes F igual a 5 vezes K, que ele deu que é 4 vezes 10 ao cubo, vezes o X, que é 0,5 centímetro, 0,5 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Então eu fico com 20 vezes 0,5, 10, 100 por 2, F vai dar 50 newtons.
Tranquilo? Retorna aqui comigo. Perceba que se nessa última questão você não tivesse com o conceito do princípio de Pascal em sua mente, você poderia errar, você poderia ter usado a força 3F no lugar desse F1, e na verdade é 2F, porque é a variação de pressão, então é uma variação de força, é uma força extra, é a força adicional. Tá certo, querido? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Um abração.